Olá, como estão todos? Estamos em mais uma transmissão aqui direto da TV Aratu, do live do Conversa com Síndicos, e hoje vamos falar da valorização do seu imóvel e como a auditoria pode ajudar. Mas antes eu gostaria de agradecer imensamente em nome do Grupo Lordelo por mais de 1000 views, ou seja, mais de 1000 visualizações do nosso último programa da terça-feira para cá. E nós estamos aqui para ratificar o nosso compromisso de levar informação para o mercado condominial. E por que verificar a valorização do seu imóvel tem uma ligação direta com a auditoria? Mostra para a gente, por favor, as fotos que nós temos disponíveis que demandam informações relacionadas a determinados empreendimentos. Olha como essa portaria nos remete uma informação específica. É muito mais agradável uma pessoa buscar a compra ou aluguel em uma portaria reformada, em uma portaria com um asseio específico, em uma portaria que demonstra todo um cuidado ao recepcionar já ou esse comprador ou esse possível inquilino. E na nossa segunda foto, imaginemos como é triste identificarmos que um empreendimento que estava totalmente em pleno funcionamento após uma má realização de obra ou uma ausência de uma vistoria ou de uma inspeção predial adequada, com a contratação de empresas habilitadas para o serviço, nós temos essa fatalidade que aconteceu em outros estados e aqui também no estado da Bahia nós já tivemos ocorrências relacionadas a tragédias, inclusive. Então, o Conversa com Síndicos hoje conta com a participação de 2 ilustres convidados. Nós temos o Robson Carvalho, que é síndico profissional, e o Aldo Matos, que é engenheiro e advogado. E estamos aqui justamente para podermos disseminar informações relacionadas à área de engenharia e como o síndico também deve atuar em diligência a todas as questões que envolvem a reforma de um empreendimento, as obras que são realizadas neles e, sobretudo, cuidar das questões de segurança. E, geralmente, nós sempre fazemos essa pergunta para vocês. E agora, Lordelo, como a auditoria pode ajudar? Ora, nos nossos trabalhos, nós fazemos as verificações das previsões orçamentárias para verificar se o empreendimento contempla, por exemplo, um fundo de obras, se ele tem a guarda de recursos para fazer determinadas benfeitorias e, sobretudo, se essas contratações elas possuem efetivamente respaldo para garantir a segurança do empreendimento. E vamos saber o que é que os nossos convidados acham sobre esse assunto. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Aldo. E vamos começar com essa dobradinha do Aldo, ele que vai nos servir hoje, falando muito da questão tanto de engenharia quanto da advocacia, porque ele também é advogado. E, Aldo, a nossa primeira pergunta é: como é que a gente pode equacionar essa questão dos investimentos que um condomínio precisa ter com esses aspectos relacionados à segurança nas contratações das obras para os empreendimentos? Michele, é preciso notar que uma edificação é um organismo vivo, tal como um corpo humano ou um automóvel, vai passando por um processo de envelhecimento, tanto pelo decurso do tempo, quanto pela utilização dos seus diversos componentes. E, por essa razão, é necessário que o condomínio tenha o que se chama de um plano de manutenção preventiva. Isso, na verdade, é até regido por normas. Existem na Associação Brasileira de Normas Técnicas 2 normas concernentes a esse tema. Uma delas é uma norma sobre manutenção de edificações, que explica o que deve ser feito numa edificação, e uma segunda, um pouco mais restritiva, é sobre a manutenção preventiva. O que vem a ser uma manutenção preventiva? É uma manutenção periódica, ou seja, que deve ocorrer numa frequência determinada, com vistas a identificar em tempo hábil uma fonte de possíveis problemas. Eu estou explicando isso porque eu vejo que muitos condomínios
não investem em manutenção planejada e manutenção periódica. Perfeito. Espera que o problema ocorra para aí se tomar uma medida que solucione aquele problema. Mas isso traz um desconforto para o condômino, porque quando o problema eclode, é uma piscina que fica interditada, é a sauna que não pode ser utilizada, é um problema de impermeabilização que compromete a garagem. Então, o que se propõe com a manutenção preventiva é que, a cada tanto tempo, uma equipe, aí de acordo com o componente que estiver sendo inspecionado, pode ser uma equipe própria do condomínio ou uma empresa especializada, faça essa inspeção. Existem alguns componentes da edificação que precisa ser checado a cada ano. Por exemplo, as esquadrias, a vedação das esquadrias é um exemplo. E outros a cada 3 anos, por exemplo, a fachada. A quem compete fazer a manutenção? Esse é um tema interessante, porque em se tratando de um empreendimento novo, normalmente a incorporadora, a construtora, já entrega ao condomínio esse plano de manutenção. Isso vem junto lá com o manual do proprietário. Então, esse trabalho já veio feito. Agora, imagine que você seja o síndico de um prédio aí que já tem 30 anos de construído. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar, existe esse plano? Sim, esse plano atende ou não? Ou então, não existe, então vamos fazer um. Numa auditoria, esse é um item obrigatório de se checar. Aí nós já pedimos, inclusive, como documentação, até porque muitas plantas elas não estão digitalizadas. Existem plantas, inclusive, que o síndico que está assumindo a função nem sabia que existia. É verdade. E muitas vezes o síndico conta com desenhos lá da época de quando o prédio foi inaugurado. E esse prédio depois já passou por paisagismo, por reforma, colocaram uma churrasqueira, criaram lá uma varanda diferente, um salão de jogos. Então, é necessário ter as coisas atuais. Uma crítica que eu faço é que, em muitos condomínios, a questão da dotação orçamentária para a manutenção periódica não é feita. Os próprios condôminos são um pouco avessos a isso, não é? Dizem, para que a gente vai ficar aumentando a cota condominial? Deixa lá na frente, quando tiver um problema, a gente aporta dinheiro. É errado. É errado, porque quando surge o problema lá é mais caro ou reparar. Cota extra. Ou cota extra. Uma cota extra que ninguém está preparado para isso. E como eu disse, o problema eclodindo lá na frente é mais difícil de solucionar do que durante uma inspeção. Eu vou dar um exemplo num item que é normalmente problemático nos prédios, que é fachada. Aqui em Salvador, por exemplo, que tem muita marisia, né? Nós temos problemas de fachada. Porque o prédio trabalha, ele se movimenta, tanto pela variação da temperatura, como pelo próprio gradiente de temperatura que tem entre o apartamento que está friozinho ali com o ar-condicionado e o lado de fora que está recebendo a insolação. Então, isso acontecendo reiteradas vezes, a gente tem problemas de fachada, que podem ser fissuras, pode ser desplacamento, no caso de uma fachada pastilhada, e isso é um grande problema, porque é caro tratar, e uma placa dessa que caia, porque não vai cair uma pastilhinha, vai cair um pedaço grande, isso pode trazer severos danos. Identificamos nas auditorias, por exemplo, que muitos condomínios não têm o cuidado na verificação das normas relacionadas a trabalho em altura. Exato, esse ainda é outro. A própria segurança do trabalho, que pode incorrer não só em um acidente, né, mas, sobretudo, na própria falta da prevenção. Porque se houvesse o cuidado de ter a contratação da empresa habilitada, solicitando a certificação, os cursos que são obrigatórios, tudo isso seria, na verdade, evitado. Acredito que o Robson Carvalho pode contribuir muito nesse sentido como síndico profissional. Você tem um exemplo, na verdade tem vários exemplos, mas gostaria que você contasse aqui para o Conversa com Síndicos um caso onde, inclusive, você
nos confidenciou de um condomínio onde, após uma obra, várias dívidas e vários problemas, esse empreendimento herdou. Como é que isso ocorreu, Verdade, Robson? Michele. Um empreendimento na região metropolitana. Eu atuava como gestor condominial, fui contratado, a obra em andamento. E na chegada do condomínio, no arriar das malas, eu chamei o síndico e disse assim, ó, nós vamos ter que parar a obra. O síndico tomou um susto. Eu fiz de cara, eu já lhe digo que esse mestre de obra aí não é habilitado. Essa empresa aqui é uma empresa que a gente usa no jargão popular, chama de gata. E aí, quando chegou, ele disse, não, vamos seguir e você vai me sinalizando as irregularidades. Ele aí trouxe, foi feita a medição, ele trouxe a fatura e eu aí exigi, ó, eu preciso das guias do mês anterior, os recolhimentos, né, tudo, pagamentos funcionários, tudo que manda a lei. Simplesmente ele não tinha. Aí eu disse, olha, não vai ter pagamento. Sem as comprovações, eu não posso realizar o pagamento. Ele foi ao síndico, o síndico veio falar comigo e disse, não, eu não tenho comprovação nenhuma que ele recolheu os encargos trabalhistas dos empregados. Não tenho garantia de que deu transporte, que pagou alimentação. Ele já tinha alugado andaimes, já tinha acertado fornecedores de limpeza, de alimentação e de papo entulho. E tudo num contrato, um contrato mal redigido. Aí não pagamos, os funcionários se rebelaram, eu fui até ameaçado na época. Depois de muita pressão, o síndico resolveu pagar. Nós constituímos um advogado, rescindimos o contrato e abrir um processo licitatório, contratamos uma empresa realmente de engenharia, com histórico de obras, com CREA, com profissionais habilitados. Colocamos no contrato que tinha que ter um técnico de segurança permanente na obra, com sinalização, com as EPIs, e a obra estava orçada em 1,5 milhão. Nós fizemos uma redução da parte de pastilhamento, que foi um pastilhamento de fachada, reduzimos o que a gente chama de pano, né? E conseguimos concluir a obra toda com 950 mil. E ficou ainda, parte dessa verba que tinha, foi consumido pelo primeiro empreiteiro, que não fez 20% da obra. E que já tinha levado quase 300 mil da verba. Então, logo em seguida que nós contratamos a construtora, os fornecedores, os credores começaram a aparecer. Então, ele não pagava o cara do andaime, ele não pagava o cara do entulho, o rapaz da alimentação tinha um mês sem receber, o rapaz que fazia a limpeza tinha um mês sem receber. E, infelizmente, isso é cultural. As pessoas não têm o critério de escolher uma empresa, de checar lá no CREA, de ver a habilitação, exigir, fazer um contrato, contratar um advogado para fazer um contrato muito bem amarrado, com multas, com penalidades pelo não cumprimento, exigir seguro, né? A gente observava lá, a portaria era orientada que os operários só podiam entrar com EPI, tinha horário de entrar, tinha horário de sair, eles tinham o almoxarifado, tinham um lugar de fazer as refeições, lugar para tomar banho, alugamos banheiro químico, fizemos tudo dentro de que exige o Ministério Público do Trabalho. Demos as condições ideais para que os operários trabalhassem na obra, né? Então, nesse caso desse condomínio, a gente conseguiu corrigir a tempo, mas existem outros empreendimentos aí que, inclusive, já passei, que houve até acidente por negligência das pessoas que ficaram à frente da obra. Ok, vamos fazer uma pausa para cumprimentar os nossos telespectadores. Nós estamos aqui na companhia do Ari Oliveira Pinto. Nós gostaríamos de agradecer. Maria Oliveira Pinto, desculpe. O Wagner Menezes também está parabenizando o programa. Muito obrigada, Wagner, pela sua participação. O Ivan Santos também está conosco. E eu sou Michele Lordelo, do Grupo Lordelo, auditora especializada em condomínios. E estamos falando sobre a valorização do seu imóvel e como a auditoria pode ajudar. Nós tivemos, ao longo dessa semana, algumas participações de gestores que contribuíram para a live do Conversa com Síndicos. Nós vamos passar um vídeo para vocês
com o gerente do empreendimento Salvador Trade Center. Nós fizemos uma gravação com ele, o Wagner Oliveira, fizemos diretamente do Salvador Trade Center, estávamos lá no Heliponto. Gostaríamos de agradecer a administradora Enashop, que autorizou as imagens e a participação do Wagner aqui no Conversa com Síndicos. Vamos acompanhar. E diretamente do Heliponto do Salvador Trade Center, e vamos conversar com o gerente do empreendimento, o Wagner Oliveira. Wagner, conta para o Conversa com Síndicos como é que esse empreendimento teve uma valorização dos seus imóveis. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos aí. Nosso trabalho aqui, seguindo a linha de gestão de serviço de 4 mãos. A administradora Enashop, mais o apoio aí dos síndicos e conselheiros. Isso a gente vem seguindo através do planejamento orçamentário que nós executamos aí anualmente. Seguimos rigorosamente esse plano através de um cronograma físico e financeiro de todos os serviços. Falamos um pouco aí das obras que nós fizemos para valorar nosso patrimônio. Revitalizamos aqui toda a área de portaria, fizemos agora a reforma da frente, a reforma panorâmica aqui, da parte do heliponto, reformamos todo o heliponto aqui e todo o retrofit do sistema CFTV, falando um pouco de segurança. Então, temos o sistema todo automatizado. Hoje, nenhuma lâmpada se acende sem a parte de automação, é manual, tudo é automático. Todo o sistema de elevadores hoje são automáticos. Então, existe um sistema de economia de energia. Isso traz um resultado positivo no patrimônio. Isso valora o nosso patrimônio e reduz o nosso custo condominial. Um dos itens que reformamos agora foi a obra do auditório. A nossa segunda maior linha de receita é o auditório e nos traz uma redução do custo condominial. Muito interessante, né? Nós podemos identificar o quanto o empreendimento passou por reformas. Todas essas reformas elas foram avaliadas também, inclusive pela auditoria, com a análise dos contratos, com a verificação da execução da previsão orçamentária, todo o cuidado na contratação de empresas habilitadas, com todos os processos que nós chamamos do book dos prestadores de serviços, onde tem não somente a habilitação, mas também a comprovação do pagamento, dos recolhimentos dos impostos, deixando de trazer qualquer tipo de possível contingência, qualquer tipo de passivo para o empreendimento. Então, é um modelo de gestão bem executado, bem sucedido e que serve de um grande case aqui para o Conversa com Síndicos, mostrando o quanto também se trabalhar com vários parceiros, ou seja, um síndico atuante, um conselho participativo, uma administradora atualizada, uma auditoria preventiva ou uma auditoria anual para fazer determinados acompanhamentos e não abrindo mão das questões de segurança na contratação de profissionais habilitados. E o Aldo pode nos dizer, nessa linha do retrofit, de se valorizar a modernização dos empreendimentos a fim de buscar essa valorização do imóvel para que as pessoas não tenham, inclusive, dificuldades para vender ou para alugar o seu imóvel, que é o que nós temos verificado no mercado. Muitos empreendimentos deixam de fazer determinadas benfeitorias, buscando, às vezes, economias que não estão planejadas, porque, na verdade, não se orça fazer uma obra, não se planeja fazer uma obra, e esses aspectos de modernização ficam, na verdade, esquecidos. E como é que a engenharia, como é que você tem tratado essas questões na hora de orientar um síndico, um gestor condominial, da importância do retrofit, da modernização, da automação? Bom, a modernização tem duas vantagens que pode trazer ao empreendimento. O primeiro é dotar a edificação de instalações mais modernas. E a segunda é que, ao se investir na modernização, a tendência natural é que a cota condominial caia no longo prazo. Então, tem muita gente que não quer fazer o investimento, a benfeitoria na edificação, porque é um dispêndio ali pontual, imediato. Mas se você levar em consideração que esse ganho vem ao longo do tempo, isso passa a ser muito interessante. Esses dias eu estava
eu fui visitar uma pessoa ali no bairro de Santo Antônio e eu saí passando por Nazaré, por essa área mais antiga da cidade, e eu via que numa mesma rua, 2 edifícios que devem ter sido construídos na mesma época, imagino que na década de 60, a gente podia notar que um tinha uma cara de antiquado e o outro, da mesma época, já tinha uma cara de mais moderno, sem mudar as linhas arquitetônicas. Mas a gente tinha visto que, ao se fazer um retrofit, esse mais moderno já tratava, por exemplo, o ar-condicionado de uma forma diferente do primeiro. Ele já tinha assim um paisagismo que funcionava de uma forma mais automática do que o outro. Então, a gente nota que, do ponto de vista da valorização, aquele que investiu se beneficiou. E isso, se a gente tratar com empatia, o que é empatia? Se colocar no lugar do outro, você mesmo pode ver que se você for querer alugar ou comprar um imóvel, você vai se sentir mais bem impressionado com aquele que investiu nessa modernização. E a modernização, tem muita gente que acha que é mudar a fachada assim, de uma forma muito drástica, mas não. Um exemplo é medição individualizada de água, por exemplo. Né? Na maior parte dos empreendimentos, paga-se dentro da taxa condominial. Mas essa pequena mudança, quando é implementada, o condômino passa a controlar melhor o gasto individual dele. E isso tende a cair. Então, tanto o condomínio gasta menos, como a cota da pessoa também baixa. E isso é fruto de quê? De uma modernização. E assim existe um leque bastante vasto aí de coisas que podem ser feitas num condomínio. E isso passa por instalações elétricas, hidráulicas, pelo elevador, passa por impermeabilização, e aí você pode ir para a rede de internet, esse tipo de coisa. Eu sou um grande entusiasta da modernização. Agora, sem que seja feito coisas assim muito audaciosas e irresponsáveis. Ok. Ô Robson, quando você assume um novo empreendimento, como é que você lida com o plano de manutenção? Haja vista nas auditorias, nós encontramos muitos casos, não só de indícios de superfaturamento de obras, mas também de indicativos de obras refeitas. Existem casos de consertos de portões 2, 3, 4 vezes ao ano, obras de reforma para a parte de infiltração, por exemplo, que são contratados 2 prestadores de serviços no mesmo mês, onde aquele prestador inicial não conseguiu sanar aquele problema. Como é que você faz como é que você tem esse jogo de cintura para essa parte? A grande dificuldade, e eu acho que isso é cultural, que nós temos no mercado, é que as pessoas não registram as manutenções. Nós não temos um livro dizendo que eu fiz inspeção tal período, assim, 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 assim. Né? As pessoas se preocupam em cumprir as obrigações. Recarregar extintor com 1 ano, né? Agora, por causa do AVCB, o pessoal está fazendo os testes de SPDA e tal. Eu, particularmente, quando assumo um condomínio, eu faço uma vistoria. Eu faço, toda fotografada, né? Ótimo. E vou aos balancetes verificar as manutenções que foram realizadas. Com isso, eu tenho um parâmetro de o tempo sazonal de que foi feita a preventiva e como eu encontrei. Na maioria das vezes, não tem esse histórico, né? A gente já encontra o condomínio com uma certa degradação. As pessoas se preocupam muito com as questões visíveis, que você passa na fachada, na entrada e vê. E às vezes esquece de alguns detalhes. E eu posso citar aqui um que pode causar um dano terrível, válvula redutora de pressão, que ela precisa passar por uma manutenção e a maioria dos condomínios não fazem. Aí, quando se tem um problema maior, é que vai descobrir que a válvula redutora está sem manutenção. A luz de topo, para-raio, né? Casa de máquinas, tampa de reservatório superior que fica exposto ao tempo. Se você não sobe, se você não tem o hábito de fazer uma vistoria de tempo em tempo para verificar como se encontra,
você não vai descobrir nunca que já encontrei condomínios com reservatório aberto a todo tipo de intempérie e todo tipo de animal. Aí a gente faz esse levantamento todo, apresenta em assembleia e a gente vai fazendo um plano a longo prazo de manutenção preventiva e corretiva. Muito bem. Vamos chamar o vídeo de uma outra síndica que teve uma participação. Ela estava na sede do Grupo Lordelo para verificar se o condomínio dela está apto a participar do mutirão de auditoria, que é um serviço que nós realizamos para aqueles empreendimentos que tiveram problemas financeiros graves e que nos procuram e recebem, assim, uma auditoria de levantamento, se estiverem de acordo com as normas que nós imputamos. Vamos ouvir o que a senhora Rita Pereira tem para nos contar. Estamos aqui diretamente da sede do Grupo Lordelo com a senhora Rita Pereira, uma gestora de um empreendimento que nos procurou para conhecer mais sobre o mutirão de auditoria. Ela vem enfrentando alguns problemas no condomínio. Conta para o Conversa com Síndicos o que está ocorrendo. Nosso prédio tem 18 unidades e algumas unidades estão à venda, o que vem encontrando dificuldade pelo estado físico que o prédio se encontra. Há 5 anos tinha uma gestão que não prestou conta e isso vem causando grande dificuldade. Fez obras que essas obras estão apresentando novas falhas e não consta RT, a documentação é totalmente irregular e a gente está tentando recuperar o prédio para valorizar o empreendimento. E, como síndica, eu tenho que tomar uma decisão, porque o próprio Código Civil nos orienta, né? Senão a gente passa a ser participante dessa ausência da prestação de conta. É importante ter um apoio de profissionais competentes que trabalhem com a ferramenta da auditoria para nos ajudar a encontrar um melhor resultado. Nós gostaríamos de agradecer a participação tanto do senhor Wagner quanto da senhora Rita. O nosso tempo praticamente já se esgotou. Nós só temos um tempinho para falarmos sobre as questões de capacitação. Os nossos ilustres convidados realmente conseguiram tomar o tempo de forma... Foi tão rápido hoje, foi tão dinâmico que nós realmente só temos o tempo para falar da capacitação. Então, nós gostaríamos de chamar o nosso principal veículo de comunicação e informação do nosso estado da Bahia, que é o Cadê o Síndico. Nós gostaríamos de pedir o apoio de todos vocês para que acompanhem tanto o programa, que ocorre todos os sábados, das 13 às 15 horas, e a revista também mostra para a gente a nossa revista do Cadê o Síndico, que é um meio de informação, onde vocês podem encontrar não somente a versão impressa, mas também a versão em formato digital no www.cadeosíndico.com.br. E podem contar também com uma outra multiplataforma, uma ferramenta multiplataforma, que é da cidade de Aracaju, que é o Papo Condominial. Vocês podem acompanhar no monitor de vocês, www.papocondominial.com.br. Mandar um grande abraço tanto para o Antônio Castro quanto para o Daniel, que tem nos dado apoio no Conversa com os Síndicos. E falar agora do nosso momento final, que é sobre a capacitação. O que está acontecendo na nossa cidade. Nós temos aí algumas informações para vocês. A primeira delas nós vamos ter uma palestra, onde eu vou participar na Faculdade 2 de Julho, que vai acontecer no dia 25/4, que é o Quality Condominium. É uma palestra onde também vão ser discutidos assuntos relacionados à área de seguros, com o Nelson Zeda, e eu finalizo falando sobre a auditoria condominial, e que qualquer gestor não precisa realmente temer essa ferramenta de gestão. Pode colocar para a gente aí, por favor, no nosso monitor. Nós temos alguns outros eventos também para divulgar. Existe um curso relacionado ao apoio de condomínios, que é o Agente Condominial. Esse curso está sendo fornecido em parceria pela empresa Vertical com a Prefeitura de Salvador. É um curso gratuito de 16 horas. Qualquer curso, qualquer informação relacionada a isso, vocês podem acessar os nossos canais e no nosso e-mail, que é o atendimento@grupolordelo.com.br. E nós temos um novo encontro marcado na próxima terça-feira, onde vamos falar sobre a redução de custos
nos condomínios e como é que a auditoria faz determinadas intervenções, não somente na previsão orçamentária, mas também nos aspectos que envolvem o modelo de gestão do empreendimento. Muito obrigada aos nossos convidados, mais um agradecimento especial a você que nos acompanha ao vivo e também para você que deve estar finalizando esse vídeo depois da gravação. O nosso muito obrigada e até o próximo programa. Um grande abraço.